Mateus 9. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: esse homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais difícil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois eu vou mostrar a você que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou, e a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele, então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês querem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda a região. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita.
não só Mateus, mas nas cartas de Paulo, 4 anotações que eu fiz aqui. O que acontece? Jesus viu que ele tinha fé e curou ele. A fé da mulher curou ela. Jesus disse, a tua fé te curou. E Jesus vê que aquele cara, ele tinha fé em que Jesus podia curar. E é muito legal porque Paulo, ele tem uma passagem de Paulo em uma das cartas que ele diz o seguinte: ele viu que o homem tinha fé e podia curá-lo. Então, a cura, ela não vai acontecer com qualquer um. E não quer dizer que você que está passando algum perrengue, você que está passando alguma dificuldade, você será curado, exceto se for dentro de você. É claro que você pode ser curado fora também. E não é porque você tem pouco ou muita fé que muitos pastores acabam usando essa analogia ou essa regra para alguns dos rebanhos. Fala assim, você não foi curado porque você tem pouca fé, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, tenha fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas, ele pode te curar, e Deus, Jesus, ele te deu toda a autoridade na terra para você fazer milagres maiores do que os dele. E aí, amorzinho? E a cura também, às vezes a gente pensa assim, eu tenho tanta fé, pedi tanto para aquela pessoa ser curada e ela não foi, morreu. Mas morreu para cá, para essa vida, porque na verdade a gente busca a vida eterna, que não é aqui, aqui é só uma passagem da nossa vida. Então, quando em outras culturas, as pessoas até alegram-se quando se vai um ente querido, porque a gente acredita que a vida começa depois daqui e não que a vida está aqui. Então, se tu também crê nisso, claro que a gente pede por saúde, a gente pede para ficar bem, para viver bem, mas o dia que alguém vai em até uma condição de doença ou mesmo já na sua velhice, a gente tem que agradecer a Deus pelo tempo que a pessoa ficou aqui conosco. Amém, amém. E por ela ser levada por Jesus, que os anjos toquem as trombetas e escrevam o nome dela no livro da vida. Imagina para a gente que fica, né? O Jesus diz que nesse mundo haverá dores, nesse mundo ainda haverá quebrar de ossos. Imagina para aqueles que vão viver numa cidade dourada na presença de Deus. Então, assim, eu fico imaginando, sabe, amor? Às vezes a pessoa olha para baixo e fala assim: nossa, ele ainda tá chorando. E eu tô desejando que ele venha para cá, tudo a seu tempo. Curte ainda a sua família, curte os filhos, curte quem você tem, mas aqui vai ser muito melhor. É, paixão. É verdade. Esperamos que sim, né? Eu creio. Eu creio. Eu Serei creio. salvo. Eu creio. Vamos lá. Não ainda. Não quero curtir meu filho. Tenho muita coisa para fazer aqui. Quero curtir meu filho, quero aproveitar minha esposa, quero aproveitar nossa nova morada. Por isso que a gente pede por saúde, né? É isso. Tenhamos saúde para viver por muitos e muitos anos ainda. Alegrem-se, porque é claro que a saudade fica, mas aqueles que vão, desde que eles creram, eles vão estar num lugar muito melhor.